das primícias. Hoje nós vamos entender que primícia não é só vir dar uma oferta aqui no final do ano, tal. Nós vamos ver que primícias envolve a nossa vida como um todo, por completo. E o quanto nós precisamos aprender sobre este assunto. Abrir a Bíblia, Provérbios capítulo 3, versículo 9, não sei se está ali, já está lá? Ah lá, isso, muito bem. Vou ler lá está escrito aqui, vou ler lá também. Honre ao Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Próximo. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Amém? Glória a Deus. Isso é um princípio eterno do Senhor. O princípio das primícias, o princípio da semeadura. Inclusive, se eu não estou enganado, o envelope de dízimo tem esse versículo nele, né? Pega o envelope de dízimo aí, Claudemir, vê se ainda é esse versículo que está escrito no envelope, que eu acho que ninguém nunca parou para ler. Ou já trocou de versículo. Exatamente. Tá no envelope de dízimo. E nós vamos entender hoje sobre as primícias, nós vamos entender um pouco sobre dízimo, sobre a oferta, mas o assunto principal, o tema principal são as primícias. Nós vamos entender que primícias não são só ofertas. Primícias é tudo aquilo que vem em primeiro lugar. Amém, irmãos? Tudo aquilo que vem em primeiro lugar, tudo aquilo que é o principal, é o mais importante. O dicionário Aurélio vai dizer o que são primícias. Que está lá na frente aqui no meu texto aqui, mas eu já estou falando. Fala que primícias são as primeiras produções, os primeiros efeitos, os primeiros lucros, os primeiros sentimentos. Ou seja, algo que é importante para nós. E para complementar os textos de hoje, nós vamos para Mateus 6,33, que parece que são coisas distintas, mas falam do mesmo assunto. Mateus 6,33, coloca aí Mateus, põe Mateus 6,33. Mateus, põe o Evangelho de Mateus para a gente ler aí. Palavras de Jesus Cristo, que eu citei até no último vídeo que a gente gravou, eu citei esse versículo. Mas buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que está escrito lá no começo? Lá, ó. Buscai, pois, em primeiro. Quando os fariseus escribas foram perguntar a Jesus, o que o Senhor nos diz sobre a lei de Moisés, sobre tudo que foi escrito, já que você é o Filho de Deus? Eles perguntaram para pegar Jesus, né? Não era para aprender com ele. Já que você é o Filho de Deus, ele falou, a lei e os profetas se resumem a duas coisas. Buscai, pois, em primeiro lugar, né, o Senhor. Na verdade, amar a Deus acima de todas as coisas, porque amar a Deus acima de todas as coisas quer dizer que Ele está em primeiro nas nossas vidas. E amar ao próximo como a nós mesmos. Nós vamos entender que as primícias estão em tudo na palavra de Deus. Não é só a respeito de ofertas, não é só a respeito de eu separar ou preparar algo, aqui como a gente já faz há muitos e muitos anos, no fim do ano, preparar uma oferta especial, uma oferta de primícias para ser a primeira oferta. E também você vai ter um entendimento, já vou adiantando aqui, que nós não fazemos isso à toa, não fazemos isso de graça ou da nossa cabeça. É com fundamento bíblico. Que a palavra de Deus diz que tudo aquilo que você tira em primeiro lugar, as primícias para Deus, que você honra a Deus, o Senhor abençoa todo o correspondente, todo o demais.
Nós vamos ver sobre isso aqui durante este estudo que vai ser nesse domingo e domingo que vem. Hoje eu vou fazer uma introdução para que a gente possa entender. Isso, voltou. Para que a gente possa entender e aprender sobre este tema, que são as primícias do Senhor. Amém, irmãos? Vamos aprender hoje sobre primícias, sobre o que são as primícias para Deus, para a sua igreja, no Velho Testamento, no Novo Testamento, e assim por diante. Amém? Primícias, então, é aquilo que vem em primeiro lugar, aquilo que você tira de melhor, aquilo que é mais importante para você. Amém? E Deus requer de nós as nossas primícias. Porque Ele fala que Ele tem que estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Mas Deus estar em primeiro lugar nas nossas vidas, meus irmãos, não engloba só financeiramente. Não é só, igual está falando, primícias não é só uma oferta que eu separo primeiro, também é. Mas nós vamos entender que faz parte da nossa vida como um todo. A gente dar honra e glória e louvor a Deus, e Ele estar em primeiro lugar nas nossas vidas envolve muita coisa. Amém? Eu vou dar o meu testemunho aqui, alguns testemunhos meus, do que eu já vivi, já aprendi, e entendo, e eu vou falar muitas outras coisas aqui. Nós vamos, hoje, como eu disse no início, vamos dar um início, e eu vou aprofundar mais na semana que vem. Mas para que nós possamos entender, primícias é aquilo que vem em primeiro lugar. E por que que Deus instituiu a oferta de primícia para o povo de Israel, para a sua igreja, para nós, que somos a continuação. Amém, queridos? Nós somos enxertados na videira, nós somos a continuação, nós somos povo de Deus, feitura sua, filhos de Deus, nascidos de Cristo. Nós somos a continuação. Então, por quê? Primeiro, por que que Deus instituiu, aqui está lá em Provérbios, lá, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. O primeiro ponto aqui que eu quero que você entenda, que você saia daqui entendendo, é que ao ordenar que o povo entregasse os primeiros frutos, Deus queria ser distinguido do coração dos seus filhos. Deus queria que os filhos de Deus, que o povo de Israel, aqui quando ele deu este texto, instituiu as primícias do povo de Deus, as ofertas de primícias, pediu para que o povo tirasse as primícias de tudo aquilo que eles colhiam, de tudo aquilo que eles faziam na sua vida, para que exatamente, queridos, nós como seres humanos, feitos de carne e osso, pessoas que não são alienígenas, como a gente estava conversando ali embaixo, que moram nessa terra e somos feitos de carne e osso, nós somos apegados às coisas dessa terra. Sim ou não? Ou todo mundo aqui fez voto de pobreza e entregou tudo para os pobres, igual os franciscanos ali? Eu acho que não. Eu acho que não. Nós somos apegados às coisas deste mundo, querido. Deus instituiu as primícias, as ofertas, para que o povo pudesse honrar a Deus, para que o povo colocasse e lembrasse de Deus, colocasse Deus em primeiro lugar na prática. Porque falar que colocou Deus em primeiro lugar na teoria, queridos, é muito fácil. Não, Deus está em primeiro lugar na minha vida. O que você faz? Nada. É em Deus que você pensa quando você acorda? Fala, nossa, eu acordei, agora, glória a Deus, estou feliz com Deus, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer tal coisa. Hoje eu vou tirar um dinheirinho aqui para ajudar o pobre, o necessitado, a viúva, como diz na palavra de Deus. Olha, queridos, eu não estou falando de dízimo e de oferta aqui ainda não. Nós vamos chegar lá. Eu estou falando da nossa vida com Deus.
Deus instituiu as primícias e as ofertas de primícias para o povo, para que Deus estivesse verdadeiramente em primeiro lugar na vida deles, na prática. Porque falar que Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas, e o seu carro está em primeiro plano, a sua casa está em primeiro plano, o seu trabalho está em primeiro plano, o seu filho, o seu parente, seja quem for, estiver em primeiro plano, queridos, Deus não está em primeiro plano na sua vida. Eu sinto te informar, Ele não está. E não fique preocupado que você está achando que Deus está batendo em você aí. Quando eu fui estudar isso aqui, eu vi que pobre pecador que sou, que tem que melhorar muito, e muito, e muito. Nós estamos em verdadeira transformação e sempre seremos transformados. Estamos aqui para aprender e receber mais de Deus e sermos transformados, amém? Então sempre que eu li esse estudo e fiz esse estudo, li e vi, eu vi que eu sou muito falho, querido. Eu vi que nós somos muito falhos como igreja em colocar Deus em primeiro lugar. Porque muitas vezes nós falamos, Senhor, o Senhor está em primeiro lugar. É necessário que o Senhor cresça para que eu diminua. Quantas vezes a gente já cantou isso aqui, queridos? A gente canta quase todo culto. Que Ele cresça, que eu diminua. Mais de Ti, menos de mim. O Senhor está em primeiro. Senhor, tudo é Teu. A gente canta isso aqui sempre. E precisa continuar cantando. Porque se isso não for uma verdade nas nossas vidas, precisa ser. Mas nós vamos aprendendo e vamos sendo transformados. Mesmo que você tenha um ano de igreja, 10, 20, 50. Eu tenho não sei quantos anos de igreja. O que eu tenho de idade, eu tenho de igreja. Porque eu fui nascido e criado na igreja. E todo dia estou aprendendo. E preciso continuar aprendendo e sendo transformado pelo Senhor. Amém? Nós precisamos. Então, quando eu li isso aqui, queridos, eu vi e entendi o quanto nós, como igreja, não colocamos Deus em primeiro lugar. Não por causa das ofertas, dos dízimos, não, mas é porque Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, em tudo. Amém? Glória a Deus. Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Como eu disse aqui, Deus instituiu as primícias para o povo de Israel e para nós como igreja. Porque nós, seres humanos, criados, nascidos e criados nessa terra, somos apegados às coisas deste mundo, querido. Não se engane. Nós somos sim. E a coisa mais difícil que existe é Deus ocupar o seu coração 100%. A coisa mais difícil que tem para Deus fazer é Ele ocupar o nosso coração 100%. Sim ou não? Fala sim. Fala sim porque é verdade. Porque hoje então, queridos, a palavra até de Deus diz que Deus abreviaria os tempos, porque é coisa demais. Porque tudo tem ocupado os nossos corações. A gente está sempre fazendo muita coisa ao mesmo tempo. Hoje com o celular então, nossa. A gente lembra de fazer tudo, lembra de pagar a conta e correr atrás disso, daquilo outro. E tem um monte de afazeres e muitas coisas para fazer. E Deus vai ficando em segundo, terceiro, quinto, 10º, 20º plano. Às vezes nem lembra de Deus, o dia passa e nem para dormir fala obrigado Deus pelo dia, nem isso. Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, amém, queridos? Deus instituiu as premissas para que justamente nós possamos entender que o Senhor precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus, em Mateus 6,33, ele vai dizer, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O texto está dizendo lá, querido. O que é que Jesus está falando lá? Não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo que haveis de comer, beber ou vestir.
E fala, olha as aves dos céus, elas não trabalham, não fazem nada, e Deus as alimenta. Olha os lírios do campo, como são bonitos. Nem Salomão, na sua infinita glória, se vestiu como nenhum deles. Deus cuida deles, não vai cuidar de vocês? Jesus termina, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Por quê? Porque o nosso maior desafio como cristãos é colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. É o nosso maior desafio, queridos. É um desafio diário. Eu quero dizer para você algo, para que você entregue as suas premissas para o Senhor. Na prática, eu ia falar isso aqui no final, mas já estou adiantando. Para que você possa entregar as suas premissas para o Senhor na prática, querido. Faça na prática a primeira coisa do seu dia. Deus instituiu as premissas para que tudo aquilo que você oferece a Deus, que você oferta a Deus, seja abençoado por Ele, tenha o favor de Deus. E isso é em tudo na sua vida, querido. É o seu dinheiro, você vai tirar a sua oferta, vai tirar o seu dízimo, vai separar para Deus aquilo que é de Deus, aquilo que o Espírito Santo te tocar, aquilo que você colocar no seu coração, que é o que você vai dar, que é o que você vai fazer. Você vai separar e vai fazer para Deus. Deus vai abençoar a sua vida financeira. Amém? Quantos estão entendendo? A nossa vida não é só a vida financeira. Eu estou falando da vida financeira. Mas e o seu casamento? Como é que funciona? Primeira hora do dia, fala, Senhor, abençoa o meu casamento, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa os meus filhos. Primeira hora do dia, querido, consagre aquilo que você quer, e Deus vai abençoar, Deus vai fazer. Amém, queridos? É porque a gente só lembra de Deus, só lembra de falar com Deus, ou de pedir algo para Deus, depois que já deu tudo errado, depois que está difícil, depois que a tempestade já veio, já derrubou tudo, já acabou com tudo. Primícias quer dizer, querido, que você vai lembrar primeiro de Deus. Por que Davi era considerado homem segundo o coração de Deus? Porque sempre ele consultava a Deus primeiro, em primeiro lugar. Isso é colocar Deus em primeiro lugar, querido. Fala, tem um negócio difícil ali para resolver. Joelho e fala com Deus, fala, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, me dá a direção, me dá sabedoria, me dá inteligência. Me mostra o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho que fazer. Senhor, a minha família está precisando disso, disso e disso. Coloca na presença de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar, queridos, é porque Deus tem que estar em primeiro de verdade. Deus tem que receber as nossas primícias, que é o nosso melhor tempo, o nosso primeiro tempo, nosso melhor tempo. Eu tenho tanta coisa para fazer, querido, acorda 10 minutos antes. Coloque isso em prática na sua vida. Você vai ver que sua vida vai mudar. Acorda todo dia de manhã, a primeira coisa que vai fazer, orar, ler a Bíblia, ora, ler um versículo e vai trabalhar. Você vai ver que sua vida vai ser outra. Por quê? Porque você entregou a sua primícia, o seu primeiro tempo foi para Deus. Você pensou primeiro em Deus, em falar com Deus, em pedir direção a Deus da sua vida, do que fazer, do que não fazer. Amém? Glória a Deus por isso. O nosso maior erro, queridos, é achar que as primícias, como eu disse no começo, são só ofertas. Mas nós ofertamos tudo a Deus, amém? Nós ofertamos dinheiro, nós ofertamos o nosso tempo, nós entregamos a Ele nosso amor, tudo. Consagre a Deus tudo, querido. Sua vida, sua casa, seu trabalho, tudo que você for fazer. Peça direção a Deus, fale com Deus. Esteja com Deus em todo momento. Se você for ver na palavra de Deus, os homens que colocaram Deus em primeiro lugar, tem vários exemplos. Tem vários exemplos de homens que colocaram Deus em primeiro lugar, de fato e de verdade na prática. Abraão foi um deles. Vamos falar de Abraão agora. Abraão, o que foi que Deus pediu para ele? Quem sabe aqui? Levanta a mão. Pode participar, irmãos.
Hoje é domingo de manhã, hoje é escola, todo mundo pode falar, participar. O seu filho, Isaac era o quê? Para Abraão. Era o seu primogênito. Era a primícia de Deus. E Deus pediu para quê? Para ele, falou, me dá o seu filho. O que Abraão fez? Falou, vou entregar. Abraão podia ter argumentado, falado, rodado, falado, não, mas eu esperei 30 anos, Isaac. 30 anos não é 30 dias não, irmãos. É muita coisa. Quantas vezes Deus nos dá coisas que nós pedimos e oramos, como Abraão pediu Isaac. E Deus te pede uma prova, que você ama ou não ama Ele de fato e de verdade. Deixa eu contar algo para você aqui sobre mim, Samuel. Quando era adolescente, eu tenho 2 histórias de que Deus pediu a primícia para mim. 2. De criança, de adolescente. Quando era criança, morava aqui na Vila Aurora, ali em cima, do lado da igreja ali. Ó. E aí, trabalhava, fazia uns bicos na lanchonete e tudo. E aí eu comprei uma bicicleta e arrumei, gastei uns 6 meses arrumando essa bicicleta. Aí eu sempre orava, falava, Deus, o Senhor está em primeiro lugar, aleluia, glória a Deus. E Deus pede, fala, se eu estou em primeiro lugar, essa bicicleta sua aí já era. Você vive por causa dessa bicicleta, só gasta dinheiro nessa porcaria dessa bicicleta. Eu não estou em primeiro lugar na sua vida. Pouco tempo, roubaram essa bicicleta. Uma semana depois, descobri que a bicicleta estava aqui com um menino aqui da Vila Aurora. Foi lá, fez ele devolver a bicicleta. Deus tirou, eu vendi essa bicicleta, que eu entendi. Eu entendi, vendi a bicicleta, fiquei sem bicicleta. Depois, um tempo depois, meu pai me deu outra. E a segunda coisa, estou dando exemplos simples, para que você entenda e reconheça. Muitas vezes nós oramos, pedimos a Deus coisas e Deus nos testa, querido, para ver se o nosso coração está na coisa ou se está em Deus. Eu não sei se você já viveu isso, mas eu já vivi isso várias vezes, eu estou dando exemplos simples. Quando eu era adolescente também, eu trabalhava na lanchonete, eu era da cantina da igreja. Juntei dinheiro 6 meses, comprei um videogame, um PS2. Sei lá, está no 5, 6, sei lá já. Mais de 15 anos atrás isso. Nem lembro mais quanto tempo tem. Enfim. Aí comprei e vivi em cima dessa porcaria desse videogame. E tudo que eu ganhava, eu comprava, na época era CD de jogo, ia lá no Camelot, comprava, toda semana eu comprava CD e comprava coisa, e já tinha uma pasta lotada de jogo, e o povo ia lá para casa, os amigos, e ficava jogando o dia inteiro. Virava a noite jogando. Aí eu te pergunto, isso era bênção na minha vida ou maldição? E foi algo que eu lutei, trabalhei 6 meses para comprar. Aí um dia eu estava aqui na igreja, não lembro se, acho que era lá na outra, lá em cima ainda, tinha mudado para cá não, isso tem muito tempo. E eu falei para Deus, Senhor, você tem algo no meu coração, presta atenção na minha oração. Se tem algo no meu coração que está me impedindo de adorar ao Senhor, o Senhor arranca. Querido, toda vez que eu faço uma oração dessa, alguma coisa vai embora. A última foi a caminhonete vermelha que eu tinha aqui, que foi embora pro saco. É isso, queridos. O maior desafio de nós é que Deus esteja em primeiro lugar, porque as coisas desse mundo, com o tempo, elas vão ocupando o lugar que é de Deus nos nossos corações. Eu falei de uma bicicleta, de um videogame, um carro que eu já tive, que só gastava dinheiro com essa porcaria, que aquilo ocupava o meu coração, e Deus tira. Faça uma autoanálise aí, quantas coisas Deus te deu, e depois Ele teve que tirar do seu coração, ficou nisso. Não é só eu não, irmão, eu sei que você vai lembrar aí na sua cabeça. Coisas que você orou, pediu a Deus, assim como Abraão pediu Isaac, orou 30 anos, Senhor, manda Isaac. Deus mandou. E aí o coração dele ficou no menino, e Deus falou, eu quero esse menino.
Mas ele teve a atitude correta. De devolver a Deus, de colocar Deus em primeiro lugar de novo. Assim como Abraão fez isso. José do Egito também fez. Preferiu ser preso do que cair em adultério e negar o Senhor. Daniel preferiu ser jogado na cova dos leões do que Deus ficar em segundo plano. Sadraque, Mesaque e Abednego preferiram ser jogados na fornalha de fogo do que negar a Deus, do que colocar Deus em segundo plano. Os apóstolos do Senhor foram perseguidos, chicoteados. Lê os evangelhos, lê a história, querido. Foi só festa e alegria, não. Todos eles morreram de forma violenta. Por quê? Porque Deus estava em primeiro lugar. Eles foram presos e açoitados. Açoitar, queridos. Quem já viu o filme Paixão de Cristo aqui? Açoitar não é tomar um tapa na cara, não. É amarrar você na corrente num tronco, igual os escravos, e chegar o chicote nas suas costas e se açoitar. A gente não sabe o que é isso, não, irmão. Só quem viveu, a gente não viveu, graças a Deus. A época da escravatura, os negros amarrados no tronco e um chicote de couro nas costas. Isso é açoitar. Mas você tomar um tapa, ai, fulano pisou no meu pé, não converso mais com ele. Não é isso não, irmão. É chicote. O Edilson falou, nossa, fulano não me cumprimentou, estou magoado, vou sair dessa igreja. Irmão, era chicotado, os negros tomavam paulada, pedrada. Era apedrejado, caluniado, arrebentado, mas não negava o nome de Jesus. Muitas vezes a gente, por qualquer motivo, por qualquer coisa, ai, não gostei, ai, não sei. Estou falando a gente, porque eu estou falando de mim também, irmãos. Lembre-se sempre disso. Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas, amém, queridos? É muito difícil. Não é fácil. Amém? Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Deus precisa receber de nós, como igreja, as primícias. As primícias quer dizer que Deus está em primeiro lugar. Sabe, eu vi e vejo muita gente falando sobre dízimo, sobre oferta, sobre essas coisas, principalmente na internet, que tem os teólogos que não são teólogos, pessoas que tiram da sua própria cabeça, pessoas que não têm a menor experiência, não têm igreja, não têm nada, nunca construíram nada e dão opiniões diversas e diferentes daquilo que está na palavra de Deus. Eu quero que você entenda algo, querido. Os dízimos e ofertas não foram instituídos porque Deus gosta, Deus precisa do seu dinheiro, precisa do meu. É Deus nos ensinando, querido. É Deus nos ensinando sobre as coisas deste mundo, que Ele precisa estar em primeiro lugar. Porque as coisas deste mundo vão tomando o lugar dele nas nossas vidas, vão tomando o lugar dele nos nossos corações. Seja carro, seja casa, seja emprego, seja um videogame, seja uma bicicleta, seja o que for, querido. Tantas e tantas coisas vão tomando o lugar de Deus nas nossas vidas. Quantas e quantas vezes nós, como Abraão, oramos por tanto tempo por algo e Deus nos deu, e aquilo, em vez de se tornar bênção, se tornou maldição. Quantas e quantas pessoas eu já vi passarem por esta igreja, que pediram a Deus uma casa própria, a hora que Deus dá, para de vir na igreja. Quantas e quantas pessoas pediram a Deus uma chácara, um lugar de lazer, começou a ir para a chácara, nunca mais voltou na igreja. O mais difícil de acontecer, querido, é Deus estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, Ele precisa estar em primeiro lugar. Nós temos que entregar a Deus as nossas primícias. Primícias quer dizer o principal, o primeiro lugar, aquilo que é importante para você. Quando tem uma festa de aniversário, quando já foram na festa de aniversário? Todo mundo aqui foi, né? Não sei se ainda tem, porque o povo direto muda isso, mas
Não tem aquela parte com o aniversariante, agora o primeiro pedaço vai para... Isso é premissa, querido, é honrar. O provérbio diz, honra a Deus com os seus bens e com aquilo que você tem. Honra a Deus. É porque a gente tem uma visão distorcida, principalmente o diabo distorce isso, na mente e nos corações das pessoas, de que dízimo, oferta, de que aquilo que você faz para Deus, você está fazendo para a igreja. Não é, nunca vai ser. Querido, aquilo que você faz aqui dentro da igreja, é para a igreja como toda a igreja, que eu estou falando, as pessoas que estão aqui na igreja, nós estamos sim fazendo para as pessoas, porque nós recebemos dons e talentos dados por Deus, para a edificação dos santos, diz a palavra de Deus, amém? Mas, querido, tudo aquilo que nós fazemos aqui, é para Deus. O seu galardão, a sua recompensa, as pedras na sua coroa, não é o pastor que vai dar, não é o fulano, o ciclano, o beltrano que vai dar, que vai fazer por você. É Deus, querido. Entenda isso. Não deixe o inimigo te enganar, não deixe com que os enganos, as mentiras, os sofismas do diabo, que são as mentiras do diabo. Ai, fulano dá dízimo, dá oferta, fulano trabalha demais na igreja lá, está fazendo para passar. Querido, isso não tem nada a ver. E quando eu falo nada a ver, é nada mesmo. Quantas e quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu fiz tanta coisa lá naquela igreja, ninguém nunca me deu valor. Deus nunca te deu valor, irmão. Quando você precisou de cura, Deus te curou. Quando você precisou ser liberto das amarras do diabo, Ele te libertou. Ele te tirou do lamaçal do pecado, te transportou para o reino do Filho do seu amor. Te deu uma nova vida. E você fala que Deus não fez nada. A gente tem a audácia, a coragem de falar que Deus não fez nada por nós. Nós temos que entender, queridos, que o nosso relacionamento é com Deus. Não adianta a gente tapar a peneira e falar, não tem problema, né? Sempre vai ter problemas entre os irmãos, entre a igreja como pessoas, porque todos os lugares que estiverem pessoas vai ter problema. É aqui, é na sua casa, é no seu trabalho, é ou não é, querido? É só aqui que as pessoas têm problemas umas com as outras? É lógico que não. Então nós temos que entender que tudo o que fazemos é para a honra e glória de Deus. O versículo que lemos de Provérbios está escrito honra a Deus, não está falando honra a igreja, honra o fulano, o ciclano, está falando honra a Deus. Com as primícias da sua renda, daquilo que você tem, honra a Deus. Não está falando honra a igreja, honra o pastor, que tem uma teologia furada aí também, querido. Se você honra o pastor, não tem nada a ver. Tudo que nós fazemos é para Deus, é para a honra e glória do Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória. Tudo é para ele, querido. Se você toca e canta aqui, é para Ele, glória a Deus. Se você oferta, se você dizima, se você ajuda na ceia, se você ajuda a organizar as cadeiras, se você ajuda na portaria, se você é professor de criança, se você é diácono, se você é intercessor, se você prega a palavra, tudo que você faz aqui, querido, é para a honra e glória de Deus, é para o reino de Deus, e Ele vai te honrar, Ele vai te dar a justa medida. Porque é o que está escrito na sua palavra. Não é minha palavra, querido. É a palavra de Deus. É Ele que vai honrar o seu esforço. É Ele que vai te dar. Mas muitas vezes nós começamos a olhar para baixo, olhar para os problemas, para as pessoas. Porque fulano e ciclano é chato, porque fulano não me cumprimentou, porque é isso, porque é aquilo. E começa. Como eu disse no início, o mais difícil de Deus fazer é Deus ocupar o nosso coração por completo. É o mais difícil de acontecer, queridos. E é uma plena transformação todos os dias, todos os dias, todos os dias.
Deus não instituiu ofertas, não instituiu dízimo, não instituiu nada, nenhum princípio bíblico foi instituído, porque Deus precisa disso, porque Deus precisa disso, somos nós que precisamos de Deus, amém, querido? E é uma promessa de Deus. O versículo que lemos diz: honra a Deus com as primícias dos seus bens. Vou até ler de novo aqui. Você receba aí a palavra de Deus, a promessa do Senhor para você. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão. Olha a promessa de Deus para você e para mim. Quando a gente honra a Deus e dá as nossas primícias, dá o nosso melhor para Ele, seja dízimo, seja oferta, seja o seu tempo, seja o seu amor, seja o que for, querido. Quando você honra a Deus com aquilo que você tem de melhor, se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Ele vai te abençoar. A palavra de Deus diz que Ele vai nos abençoar. Toda semente que é semeada, Ele vai multiplicar a 30, 60 e a 100 por um. Nós precisamos crer na palavra de Deus, amém? Amém? Glória a Deus por isso. Ele precisa estar em primeiro plano, em primeiro lugar nas nossas vidas. Se Deus não estiver em primeiro lugar nas nossas vidas, queridos, haverá um desequilíbrio. Perdemos o nosso propósito de existência. Isso aqui é maravilhoso. Vou ler de novo aqui. Já estou encerrando, não preocupa não. A última coisa que eu vou falar. Se Deus não está em primeiro lugar em nossas vidas, há um desequilíbrio. Perdemos o nosso propósito de existência. Por quê? Porque se Ele não está em primeiro lugar em nossas vidas, queridos, todas as coisas da terra, todas as coisas deste mundo estarão. E as coisas deste mundo são infinitas, sim ou não? São infinitas. Eu vou ser feliz e vou ter contentamento o dia que eu tiver um carro zero. O carro zero de hoje não é o carro zero de amanhã. Hoje tem um modelo, amanhã tem outro, sim ou não? Hoje a sua casa está maravilhosa, amanhã você olha para ela e fala, acho que a pintura descascou, não gosto mais dessa casa não. Sim ou não, queridos? A gente perde o propósito real da vida. Se Deus não está em primeiro lugar, nós perdemos o verdadeiro propósito da vida. Porque as coisas deste mundo, se nosso coração estiver somente nas coisas deste mundo, nós perdemos o nosso propósito real.